Graça e paz a todos vocês. Que maravilha, que privilégio estarmos juntos para ouvirmos a palavra de Deus. É por isso que Naum diz, capítulo 1, verso 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que refugiam ou que confiam nele. Nós precisamos então conhecer essa perspectiva do Senhor como aquele que é bom demais para você e para mim. Nós vamos compreender isso, como Deus é bom. E Deus se revela completamente com essa sua bondade na palavra. E aí, olha só, é trabalho incansável do diabo fazer com que as pessoas não conheçam a Deus, porque não conhecendo a Deus por meio da sua palavra, não vai descobrir a bondade de Deus. Quando Moisés, no capítulo 33, no verso 17 e ao 18, aí Deus responde no 19, Moisés chegou e disse, Senhor, mostra-me a tua glória. Aí Deus disse, farei passar diante de toda a minha bondade. Então Deus é bom para com Israel, para aqueles que são contritos de coração. Então nós precisamos conhecer mais, e eu só vou conhecer esse aspecto do caráter de Deus, da sua bondade, por meio da Bíblia. Por isso o diabo trabalha incansavelmente para que as pessoas não estudem a Bíblia, para que as pessoas não busquem a palavra de Deus a cada dia. Se eu então não conheço a palavra, se eu não estudo a palavra, naturalmente eu não vou conhecer a bondade de Deus que é tão grande. Nós vamos conhecer hoje mais sobre essa bondade de Deus que é fenomenal, espetacular. Ele revela a sua bondade de uma forma profunda em sua palavra. Nós precisamos a cada dia caminhar para crescermos nesse relacionamento e descobrir a bondade de Deus. Vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine, para que a gente compreenda mais sobre a bondade de Deus. Amado Pai, querido Deus, estamos na Tua presença e queremos ouvir a Tua voz, queremos compreender o quanto o Senhor é bom para nós, para que a nossa vida seja transformada, para que possamos nos render a Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Abra comigo aqui, nós vamos começar nesse texto que é fenomenal. Está em Romanos, o apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 2, e o verso 4 diz assim, para a gente poder entender, capítulo 2 de Romanos, e o verso 4 ele diz assim, ou desprezais a riqueza da sua bondade. Olha só, o ser humano está desprezando a riqueza da bondade de Deus. Então Deus é rico em ser bom. Sabe aquela pessoa rica, bilionária, sabe? Deus é assim. Ou desprezais a riqueza da sua bondade e tolerância, longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus que leva a mim e a você ao arrependimento. Arrependimento é o reconhecimento dos nossos erros, dos nossos pecados. O ser humano, ele, além de ser tão mau, ele muitas vezes justifica as suas atitudes erradas. E é só Deus, pela sua bondade, que nos convence, nos leva ao arrependimento, nos convence de que nós somos maus e precisamos ser alcançados pela bondade de Deus. Então, Deus que é rico em bondade, a sua bondade é externada para mim e para você, e é essa bondade que me leva ao arrependimento. Quando eu olho, é só você e eu começarmos a fazer uma reflexão. Olhe para você mesmo, você vai ver o quanto você é mau, quanto nós temos a tendência de fazer aquilo que é errado. Agora, olhe para Deus. Você vai ver nas páginas da Bíblia o tempo todo Deus agindo com bondade, estendendo o seu amor. É por isso que o grande texto que é clássico, que nós precisamos memorizar, que está em João capítulo 3, verso 16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que texto maravilhoso. Deus nos ama de uma forma incomparável, porque Ele é rico em bondade. E é a bondade de Deus que tem trabalhado no meu coração e no seu, e deve ser assim, para nos levar ao arrependimento, para levar a mim e a você a reconhecer que nós precisamos dele, porque sem Deus nada somos, precisamos compreender isso. Agora, você só vai compreender isso se você estudar a palavra, se você buscar na palavra. É por isso que o diabo tem trabalhado
tão fortemente para que as pessoas se afastem da palavra, para que as pessoas não estudem a palavra, porque ao estudar a palavra, Deus vai se revelar a mim e a você com a sua bondade profunda. Olha só, agora eu quero trazer um texto para você que é lindo, espetacular, que revela essa bondade de Deus de uma forma linda, maravilhosa. Vem aqui comigo agora em Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, para a gente poder compreender essa expressão exata da bondade de Deus de uma forma grandiosa para mim e para você. No capítulo 1 e o verso 18 e 19 diz assim, ó: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram. Verso 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Aqui está, querido. Essa é uma expressão linda do amor de Deus. Deus diz lá em Ageu capítulo 2, verso 8, que Deus é o dono da prata e do ouro. Toda a prata, ele diz, toda a prata é minha, todo ouro é meu. Ou seja, Deus é o dono, Deus é o rico em todos os aspectos, mas também financeiramente. Deus é dono da prata e do ouro. Se fosse possível pagar o preço de forma monetária com prata e ouro, com os recursos do universo para salvar você e a mim, Deus teria feito. Mas era impossível que isso fosse real. O ser humano só pôde ser resgatado pela morte do próprio Deus. Ele deu a sua vida. Aqui está a maior expressão da bondade de Deus, o seu amor para comigo e para com você. Então, se eu e você não nos rendermos a esse Deus tão bom, é por isso que Paulo vai dizer que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, é a bondade de Deus que faz com que eu compreenda que eu preciso ser grato a Ele, eu preciso me entregar a Ele, porque Ele já fez tudo e continua fazendo tudo para me salvar. É isso que nós precisamos, e aqui esse texto diz que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que nós fomos resgatados da nossa maneira fútil ou sem sentido, ilusória, que os nossos pais nos legaram, porque a natureza humana, mas, ele diz, pelo precioso sangue de Cristo, sangue de Cordeiro, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim, ou seja, o projeto de Deus já foi antes da criação do mundo. Se o homem caísse em pecado, ele pagaria o preço. Ele daria a sua própria vida para salvar a mim e a você. Se isso não for bondade, se isso não tocar o teu coração, para que você possa se render a Ele, nada mais pode alcançar você. Porque aqui está a expressão do amor de Deus, da sua bondade. Ou seja, não foi com prata ou ouro, não foi com recursos, não, ele tinha tudo, ele podia pagar, mas foi com a sua própria vida que Deus se entregou para nos salvar. Então isso é maravilhoso. Agora eu e você entendermos isso, então que nós possamos nos entregar completamente a esse Deus que é tão bom, que deu a sua vida para salvar mim e a você. O que mais Deus poderia fazer para que você possa ser convencido de que Ele te ama, de que você é o objeto mais importante para a sua vida nesse planeta? Aqui está a expressão, Ele pagou ao nosso resgate, pagou a nossa dívida com o seu próprio sangue, com a sua própria vida, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, aquele que fez tudo para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então que nós possamos nos entregar a Deus, que nós possamos nos render a Ele, certo de que em Cristo somos alcançados pela sua bondade e que a bondade de Deus nos leve ao arrependimento, ao reconhecimento de que nós precisamos mudar de vida para entregar-nos completamente a Ele, porque Ele já pagou o maior preço para salvar a mim e a você. Que você se entregue a Deus, que a bondade de Deus alcance o teu coração, que você se renda a Ele como alguém que reconhece a sua bondade ao entregar a sua vida para salvar a mim e a você. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por essas verdades, obrigado pela tua palavra, ajuda-nos, Senhor,
a sermos gratos e entregar-nos completamente ao Senhor pela bondade expressa na sua morte, dando seu sangue para nos salvar. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.